Ah, prof. Pegou? Vamos lá, gente. Boa tarde para vocês. Hoje, de acordo com o nosso programa, vamos ter a aula de quê? Acidente ofídico, né? Então, bora lá. Como a gente já começou a falar já na semana passada, na abertura de caso, o que é um acidente ofídico? É o quadro de envenenamento, né? Do que? Decorrente do que? Da mordida da cobra, né? Da serpente, né? Então, vamos lá. Como a gente acabou de falar, o decorrente da mordida da cobra, né? Está incluso na lista de notificação compulsória do Brasil. Então, quando você estiver trabalhando lá em Nova Mamoré, que chegar um paciente para vocês, a cobra me mordeu, vocês têm que lá avisar o pessoal da epidemiologia para notificar esse caso aí de mordida de cobra. Meu Deus, por que você está falando isso? Porque isso faz parte da gente saber epidemiologicamente qual é a cobra mais comum em determinada região, e mesmo que cai em prova de residência, tá? Acidente ofídico era notificação compulsória, tá? Só para vocês já ir se acostumando, sabendo naquela matéria de... Qual é a matéria do médico que fala sobre isso? Não, preventiva. A preventiva é, né? Então, assim, por exemplo, aqui em Porto Velho, nós temos uma cobra que ela é mais comum, né? Como é que a gente sabe disso? Justamente através das notificações, né? Aqui na nossa região, a cobra mais comum é a mais comum, jararaca. A jararaca é a mais comum. Então, assim, que nem eu falei pra vocês na semana... Oi? Fala, vai falar. Que nem eu falei pra vocês, né, semana passada, a jararaca, ela é a cobra mais comum aqui da nossa região, ela é responsável por mais de 90%, né, dos acidentes ofídicos aqui, e isso me ajuda a saber em quê? Por exemplo, o paciente chega pra você e fala, não, foi uma cobra, mas eu não vi, eu não sei, aí você viu lá que tem os 2 pontos de inoculação, o paciente tem lá, apresenta edema ao redor da mordida e tal, mas ele não trouxe a cobra, ele não viu a cobra, ele não sabe qual a característica falarem para você. Faz só meia hora que ele foi mordido, então está tudo muito recente, ali só tem uma hiperemia, um leve edema, você não sabe do que foi, qual tipo de cobra que foi. E aí a gente faz o quê? A gente vai pela epidemiologia, né? Então, epidemiologicamente falando, se chega um paciente desse perfil lá no Semenão, que é o hospital referência para isso, se ele falar que ele não sabe, então ele vai receber o soro próprio para jararaca, porque 90% dos casos aqui da nossa região, os acidentes são por jararaca, tá? Então, por isso que é importante sempre notificar, para a gente saber qual que é a cobra mais comum de determinada região aqui em cada parte do nosso país, certo? Então, assim, quais são as características epidemiológicas, né, das pessoas que sofrem, né, o acidente ofídico, né, que tem um acidente ofídico? Geralmente são adultos jovens, tá? A maioria do sexo masculino, certo? A sazonalidade vai ser de acordo com a região e a maioria sempre é de zona rural. Muito difícil alguém falar que estava atravessando aqui à frente da finca e uma cobra mordeu. Sempre vai ser, não estava pescando, não estava numa excursão no meio da mata, ou então não, eu moro no sítio, entendeu? Muito, ou então eu moro, deixa eu ver, ali para a banda do Ulisses. Quem mora para a banda do Ulisses aqui? Ninguém, né? Lá para a banda do Ulisses tem uns coisas nas matas meio fechadas, uns negócios meio estranhos. Então, né, pessoas que moram perto desse tipo de região assim, né, com mata, rio, né, então tem que tomar cuidado, certo? Esse quadro aqui eu coloquei para vocês verem, é só questão de dados epidemiológicos também, né? De acordo com a região, o número de acidentes, né, que a gente tem. Então, a gente vê aqui que na nossa região norte, de 2000 a 2018, né, a gente teve um total de 9.750
isso até 2018, tá, gente? Isso aqui eu não peguei o mais atual, não. Mas aqui na nossa região norte a gente vê que o mais comum é acidente por cobra lá no Pará, tá? Falando de região nordeste, a região que mais tem acidente ofídico lá é a Bahia, certo? Na região sudeste, a região que mais tem acidente ofídico é Minas Gerais, tá? Na região sul, a mais comum é Rio Grande do Sul. E na região centro-oeste, a região que mais tem acidente ofídico é o Mato Grosso, certo? Aqui é só mesmo a distribuição dos casos e óbitos, tá? Eu coloquei aqui para vocês verem. Aqui em Rondônia a gente teve no ano de 2020, ó, 660 casos, tá? E de óbito a gente teve um óbito, tá? Então, assim, as regiões que mais tem casos de acidente ofídico, que, né, que consequentemente pode evoluir para óbito, sempre vai ficar em primeiro lugar a região norte e nordeste, tá? Região sul, sudeste, sul e sudeste, na verdade, né, sempre está mais lá para baixo por causa da distribuição geográfica lá mesmo. Tem muita mata fechada, o pessoal, né, mora mais na parte urbana ali da cidade, tá? E aqui também tem uma distribuição, né, de acordo com o sexo, né? A gente vê que é muito mais comum no sexo masculino, tá? Por quê? Porque o homem é mais aventureiro, né? O homem é mais pra frente, aí vai lá e tal, a cobra morde, depois vem uma confusão, tá? Geralmente a maior faixa etária está ali entre os 20 e 50 anos aproximadamente, tá? A maioria dos casos, como eu falei pra vocês, é de zona rural, tá? E aqui o acidente mais comum é o motrópico, né? Ou seja, cobra jararaca, tá? Aqui também eu coloquei só para vocês verem, né, como é que é a incidência, né, a sazonalidade dos acidentes ofídicos, né, 2020 no Brasil, como é que estava. Então a gente sabe que de janeiro, fevereiro, março, né, a gente sempre tem um aumento no número de casos de acidente ofídico, por quê? Porque chove, né? E a cobra faz o quê? Ela vai subir um morro, né? Um barranco, para se proteger da chuva. Então ela acaba vindo mais para perto da população. Quando começa a seca, né? Quando a época de chuva começa a passar, ela volta lá para perto do rio, fica lá de boa. E aí depois, quando for em setembro, começa as chuvas de novo, né? E aí volta todo o ciclo de novo aqui da sazonalidade dos acidentes ofídicos, tá? Então, quanto mais chove, mais acidente ofídico eu vou ter, certo? Tá. Aí aqui eu coloquei para vocês verem aonde é que mais ocorre, né? Qual é o local, né? Na nossa localização anatômica, o local mais acometido, né, dos acidentes ofídicos. Em primeiro lugar, a gente tem o quê? Os pés, tá? Os pés são o local mais acometido no acidente ofídico. Por quê? Eu acabei de falar para vocês. O pessoal vai lá na pescaria e tal, né? Sandalinha havaiana, chinelinho de dedo, né? Eu vou andar no meio da floresta, quero ir na cachoeira, a pessoa tá lá de sandalinha e a cobra vem e faz o quê? Morde, certo? E a maioria dos acidentes, né? Todos, tanto botrópico, crotário, calapítico, laquético, a maioria do local de incidência é sempre nos pés, né? Em segundo lugar, a gente tem perna, depois tronco e aí menos comum, né? Braço, cabeça, né? Dependendo, geralmente a pessoa, para ela ter uma mordida de cobra na cabeça, é aquela pessoa que está ali andando no meio da floresta meio fechada, aí bate num galho, a cobra estava ali enrolada, vai e morde, assim que acontece, tá? Mas mais comumente mesmo é nos pés e na perna, certo? Alguma pergunta? Então tá. E aí, que nem a gente também já falou na aula passada, né, na abertura de caso, né, como é que eu vou saber se uma cobra é ou não é peçonhenta, né? É ou não é venenosa? O que eu tenho que observar nela? Se ela tem fosseta loreal, né? Então, as características dos gêneros de serpentes peçonhentas no Brasil, a cobra vai apresentar o quê? A fosseta, né? O que é essa fosseta loreal? Eu já falei para vocês, ela é um órgão ali termorreceptor, tá? Situado entre o olho e o nariz da cobra, tá? E se eu olhar para a cabeça da cobra e ver que entre o nariz e o olho tem a fosseta, eu vou com certeza, 100% de certeza, afirmar que ela é peçonhenta, certo?
Por isso que eu falei para vocês na aula passada, quando não é para matar a cobra, né? Mas se for matar, não matar esmagando a cabeça, né? Por quê? Porque a cabeça é uma forte prova, assim, né, digamos assim, de dizer que aquela cobra é ou não é peçonhenta, tá? É encontrada no gênero Bothrops, Crotalus e Lachesis, tá? Outras características também, além da fosseta loreal, o que a cobra venenosa pode apresentar? Os dentes inoculadores, né? São aqueles dentes inoculadores bem desenvolvidos, situados na parte da frente da boca ali da cobra, né? na porção anterior do maxilar. E também pode ser identificado pela cauda. Então, para eu identificar se uma cobra é ou não é peçonhenta, eu vou olhar o quê? Se ela tem fosseta loreal, como é que é os dentes dela, e também vou olhar para a cauda. E aí é bem legal essa parte de identificar a cobra, quando vocês forem para o internato, quando aparecem as cobras lá no semetron, o pessoal não mata na cabeça, a gente consegue ver direitinho. A gente sempre gosta de mostrar para os internos que rodam lá a fosseta loreal, os dentes bem pintadinhos na parte da frente da boca, é bem legal de ver, tá? Isso daí vocês vão ver quando vocês estiverem passando pelo internato lá, tá? Então aqui só para vocês, né, terem uma noção, aqui está o olho da cobra, né? O nariz e a fosseta loreal, ela fica bem no meio, é um buraquinho, gente. É um buraquinho que fica no meio do nariz e do olho, tá? Os dentes, né? São aquelas presas que ficam localizadas na porção anterior, ou seja, na frente, ali na parte da frente da boca da cobra. Para quê? Para quando ela morder, ela fisgar e inocular ali na pele da pessoa, tá? Inocular o veneno. E aí a cauda também tem uma outra característica, né? Quando a cobra tem a cauda lisa, ela pode ser uma cobra Bothrops, né? Que é a jararaca. Se ela tiver guiso ou chucalho, né? Na cauda, a gente vai identificar como Crotalus, que é a cascavel, tá? E se ela tiver as escamas do rabo, né? Da cauda um pouco eriçadas, assim, meio arrepiadas, aí vai falar mais a favor de ser cobra do gênero Lachesis, tá? Que é a surucucu, certo? Perguntas? E aí, em relação à fosseta loreal, quando a cobra não tem a fosseta loreal, geralmente são serpentes do gênero Micrurus, tá? Que não possui a fosseta loreal e possui dentes inoculadores pouco desenvolvidos e fixos na região anterior da boca. Então, aqui eu tenho o olho e o nariz. Essa cobra aqui do gênero, né, Micrurus geralmente não vai ter fosseta loreal. E os dentes, olha só como é diferente. Esse aqui é o dente de uma cobra que tem os dentes inoculadores, que ela vai dar preso, o dente dela vai fixar aqui. Aqui não, ó, olha o tamanho do dentinho, e é mais para trás, tá? Então você também consegue identificar, né? Abre a boca da cobra, se ela tiver um dentinho bem pequenininho, fala, não, isso daí não tem veneno não é venenosa não, tá? Mas essa Micrurus é venenosa? Essa Micrurus? Não. Aí, aqui eu coloquei para vocês só um esqueminha para quando vocês forem estudar, vocês conseguirem memorizar um pouco melhor, tá? Em relação à fosseta loreal. Se ela estiver ausente, né, vai ser não peçonhenta, tá? E se tiver a fosseta loreal presente, aí cauda lisa, aí as mesmas características que eu acabei de falar para vocês, tá? Só mesmo um mapinha para vocês fixarem um pouco melhor, certo? Então, bora lá começar com cada cobra. Meu Deus, professora, eu vou ter que decorar tudo isso. Vai, tá? Então, nós temos 4 tipos de acidentes ofídicos, né? São eles os acidentes botrópico, crotálico, laquético e elapídico. O acidente botrópico, causado por serpentes dos gêneros Bothrops ou Bothropocopias, né? Que é a jararaca, a jararacuçu, caiçara, que é a família Viperidae, ok? O acidente crotálico vai ser os acidentes com serpentes do gênero Crotalus, que é quem? É a cascavel, tá? O acidente laquético são acidentes com serpentes do gênero Lachesis, né? Que é quem? A surucucu de jaca, tá? E o acidente elapídico são acidentes com serpentes do gênero Micrurus ou Leptomicrurus, que é a coral verdadeira, tá? Daí já a família dela já é a família Elapide, ok?
começar a falar de cada um dos acidentes. Família Viperídea, eu vou ter o gênero Botrops, né? Ou seja, o acidente botrópico. Então, o gênero Botrops, aqui eu vou ter cerca de 30 espécies espalhadas por todo o nosso país, tá? E aí, né, dependendo da região que ela estiver localizada aqui do nosso país, ela vai ter vários nomes, né? Pode ser chamada de jararaca, de ouricana, de jararacuçu, urutucuzeira, enfim, tá? Mas vai ser sempre o mesmo gênero, tá? Só vai mudar a denominação, tá? Elas geralmente habitam principalmente zonas rurais, tá? E periferias de grandes cidades, certo? Preferem ambientes úmidos como matas e áreas cultivadas e locais que haja proliferação de roedores, né? Como celeiros, paióis e etc, tá? Isso é uma cobra jararaca. Essa é a Botrops atrox. É a que a gente tem aqui, principalmente na nossa região, tá? É a atrox que a gente tem aqui em Porto Velho, Rondônia. Certo? Olha aqui, depois vocês vão vendo como estudar o computador de vocês, ó. Olho, boceta, nariz. Tá? Dá pra ver direitinho. Certo? E aí uma característica que a gente vai... Alguma pergunta? Tu já foi mordida por cobra? Não, Veio uma no carro, acontece, viu? Com frequência. Ter cuidado disso aí. Por isso, quando eu vou pra fazenda, assim, eu sempre deixo a porta do carro fechada. Porque vai que estreita, se vir fora, beleza, vai se vir dentro. Aí é real. Não, mas o ar-condicionado tem que ter, né? Deus me livre, fala isso não. Então, bora lá. E aí, além da foceta L'Oreal, a gente consegue, né, depois você vai pegando prática, só de olhar para a escama da cobra você consegue saber, é uma jararaca, ou então é uma sucuri, enfim, a gente vai aprender. As manchas da jararaca, elas são manchas, são arredondadas, mas não tão regulares, assim, a coloração dela também é diferente, tá? Essa daqui é outro tipo de cobra jararaca, tá? Tá vendo como já muda? Essa aqui é mais comum lá no Rio Grande do Norte, tá? Um pouco diferente, ó. As manchas dessa daqui para essa, né? Então vai de acordo com a localização do país que ela tiver. Ó, essa daqui já é uma jararaca de Minas Gerais. Então como é que são as jararacas lá? Geralmente leva vivo. Geralmente leva vivo. Já aconteceu comigo uma vez, eu estava no plantão, e aí você estava no automático, eu estava lá atendendo e tal. Aí eu estava lá digitando a escala do paciente, né? E aí o paciente chegou, sentou na minha frente, e tinha um acompanhante do lado. O acompanhante estava, sabe aquele saco de saca? De saco, tipo assim. Aí eu tava com o saco daquele fechado assim, segurando assim, né? Só que eu nem, né, plantão, vai, cobra, entra, conta. Aí eu tava lá escrevendo e tal. Não, porque plantão, né, você fica meio... Só você tava lá escrevendo, aí eu falei, trouxe a cobra, trouxe, aí você falou, quero ver. Aí eu tava nisso digitando ali, sabe quando você vê só um vulto assim levantando? O acompanhante fez o quê? Ele botou a saca no chão assim e ele abriu. No que ele abriu, ela só saiu do saco. Ela tava viva? Ah, mulher! Na hora que eu vi levantando assim do saco, eu olhei, na hora que eu vi que era cobra, foi um caos. Eu subi em cima da cadeira, comecei a gritar. Meu Deus, doutora, acabou, desculpa. Aí ele meteu a mão na cobra pro cara, o acompanhante do paciente meteu a cobra dentro do saco e levou pra fora. Aí lá na frente do Semetron, a gente pediu pra abrir o saco, aí ela começou a meio que sair pela. Aí ele olhou, aí que eu fui lá identificar, mas assim, ela lá e eu aqui. Isso já aconteceu comigo uma vez, mas a maioria, graças a Deus, as outras foram todas mortas. Você leva a cobra morta na maioria das vezes. Mas eu já tive esse susto, tá? Agora, quando leva aranha e escorpião, geralmente a maioria sempre está viva. Isso não mata muito aranha e escorpião, não. Engraçado, né? Porque é menorzinha, é mais fácil, né? De matar. Mas não mata, sabia? Depois Aí eu não sei. aí, né?
Aí depois ele só botou a cobra no saco de novo, eu não sei o que ele fez com ela, né? Mas assim, acontece, tá? Acontece. Foi horrível, eu tenho pânico de cobra viva, assim, não dá. Eu vejo ela morta, se ela chegar morta, eu até abro ela pra gente estudar, mexer, agora ela viva não dá. Tá, aí aqui a gente também tem outro tipo de cobra de araraca, então vocês estão vendo, né? Dependendo da localização, ela vai mudando as características dela, tá? Porque o gênero vai permanecer o mesmo, certo? Alguma pergunta? E o pior de tudo, Gabriela, é que eles levam, geralmente aranha e escorpião, eles levam dentro de um potinho, né? Aí eu sempre fico, não, eles estão vivos, né? Eles fazem um escurinho ainda para ficar respirando o bichinho. E aí me dá um nervoso que eu falo, rapaz, você não pode direito, você gostar bem. Porque eles deixam lá no Semetron, né? Eles deixam lá pra gente, né? Eu falo, gente, verifica se o negócio tá bem fechado. Antigamente ficava lá. Aí você acaba morrendo, né? Porque a gente veda totalmente, né? Mas hoje em dia a gente não coleciona mais não, porque começa a feder também, é estranho. Então tá, bora lá. Então agora a gente vai falar sobre o gênero Crotalus, né? O acidente crotálico. Então, o gênero Crotalus a gente vai ter quem? A cascavel, né? Que é aquela cobra que tem o chocalho. Todo mundo já viu o barulho de chocalho de criança? E é daquele jeito igualzinho a cobra faz, tá? Alguém já teve a oportunidade de ouvir uma cobra fazendo isso? Eu já. Quando eu fazia faculdade, eu tinha um professor que ele foi dar aula de acidente ofício, ele levou a cobra, a cascavel, ele tinha uma cascavel, ele é biólogo, que ele é vivo. E aí ele levou a passar, ele mostrou, apresentou e ela balançando. É igualzinho, gente, chocalho de criança. É feio, tá? Arrepia. Geralmente essas cobras são encontradas em campos abertos, né, em áreas secas. Não atacam, né? São cobras ali meio que na delas, quieta. Porém, se elas se sentirem ameaçadas, elas vão, né, denunciar a presença delas. Elas vão se entregar que elas estão ali te observando. E aí elas vão fazer o barulho dela de característico do guiso ou chocalho, que é igual aquele chocalho de criança, tá? Aí olha a cobra cascavel. Esse aqui é o rabo, o chocalho dela. É esse aí mesmo. É esse aí mesmo. Aqui em Porto Velho, aqui na nossa região Rondônia, não tem, tá? Não tem, tá? Há alguns anos atrás, muitos anos atrás, teve um caso em Viena de acidente crotálico com cascavel, mas essa cobra, ela não é da nossa região, ela não se adapta à nossa região. E aí depois, né, na época lá que teve esse acidente lá com as bandas de Viena, depois foi ver, um cara, era caminhoneiro, estava vindo do Mato Grosso, e aí justifica essa cobra estar aqui na nossa região, tá? Então cascavel não tem aqui não. Pois é, lá no Mato Grosso também, né, o pessoal da base aérea lá no interior levaram que tava extinto, não sei o que, agora tem pra lá. Pro Mato Grosso? Mas, pois é, tem mesmo. Região Nordeste também, elas preferem mais seco, então lá no Nordeste também tem. Eu não sou a favor de cobra não, gente. Essa é verdade. É mais ou menos mais difícil o ataque com essa cobra, né? Porque ela é mais pacífica, assim, ela é mais pacífica, mas imagina só. Tu tá lá no Mato Grosso. Lá em, sei lá onde, no Mato Grosso. Estamos lá no Oriente, no Ceará. Aí tu tá lá andando, aquela seca, né? Aquele clima seco, aquela região meio areada, assim e tal. Aí uma cobra dessa, ela tá lá na dela, aí tu vai passando, aí ela te vê. Aí ela vai se sentir ameaçada por estar te vendo. Ela vai fazer o barulho. E aí ela vai fazer o barulho. Então, assim, é muito difícil ter acidente. Não pode também, né? Como ela se denuncia, ela vai começar a chacoalhar. Você, meu Deus, tem uma cobra aqui, corre, né? É só correr. Mas, às vezes, tem gente que mesmo ouvindo o barulho da cobra, cadê? Vamos lá, né? Aí ela vai e morde, né? Então, assim. Gente, tem gente que é corajosa, tem gente que tem coragem. Não, é corajoso, não é doido. Hã? É corajoso, não é doido. Vou te contar uma experiência minha. Eu morei no interior, em Cerejeiras. Eu sou de lá. Eu morei lá de 2013 a 2016. Eu
trabalhei no postinho de saúde lá. E para fazer umas cerejeiras? Eu saía para pedalar à noite. Andava de bicicleta à noite lá com a turma lá. E aí o que mais tinha, a gente fazia trilha à noite. A gente andando nas estradas, né? O que mais tinha era cobra. Cobra atravessando a estrada, a gente... Nossa, era um caos. E aí eu te digo que naquela época eu tinha coragem. E eu era doida. Porque hoje em dia eu não faço mais isso. Depois que eu virei infectologista, que eu sei o que isso causa, nunca mais me chama para pedalar que eu não vou. Bora para não vou. Vamos tomar banho de cachoeira? Também não vou para cachoeira, não vou para rio, não vou de bicicleta, não faço nada. Eu sou uma pessoa urbana, porque lá não, tá? A gente direto, nossa, andava muito de bicicleta à noite. A gente estava nas fazendas do povo lá, aí passava nas pontezinhas por dentro d'água com a bicicleta. Cara, olha a noção. Final da meia-noite. Cara, era loucura. Hoje em dia eu não faço mais isso. Vivi, mas não deu perigo. Hoje em dia eu não tenho mais coragem. Depois que eu virei infecto, eu fiquei muito medrosa. Muito mesmo. Aí aproveita, tá? Então bora lá, continuando. Agora a gente vai falar do gênero Lachesis, né? Que é responsável pelo quê? Pelo acidente laquético, né? Então quais são as cobras que causam acidente laquético? É a surucucu. Surucucu, pico de jaca, malha de fogo, enfim, né? Várias denominações aí. É a maior serpente, né, que a gente tem peçonhenta aqui na América, né, nosso continente. Podendo atingir até 3,5 metros, tá? E aí, geralmente as cobras, né, as surucucu, elas habitam mais áreas florestais, né? Como a Amazônia, a gente está onde? Na região amazônica, né, na Mata Atlântica. E algumas matas úmidas do Nordeste, tá? E aí, aqui é uma cobra surucucu. Aqui em Porto Velho, prof, a gente tem surucucu? A gente tem. Aonde que tem? Nessas matas fechadas tem por aqui. Qualquer mata fechada dessa que você for, principalmente essas áreas de preservação aí, geralmente onde tem aldeia de índio, assim perto, né, indígena, geralmente a maioria dos acidentes por cobra, do acidente laquético, por surucucu, geralmente são pessoas da aldeia, que saem para caçar, fazer as coisas e aí acabam sendo mordidos por ela, tá? E aí a gente chama ela de surucucu pico de jaca. Alguém sabe me dizer o porquê que é surucucu pico de jaca? Por causa da pele. Por quê? Porque isso aqui, ó, eles são triângulozinhos. Você já viu a fruta jaca? Todos conhecem a jaca? Eu tive aluno que não sabia o que era uma jaca. Tu não sabe o que é uma jaca? Não, chegou aí. E aí, é igualzinho. É igualzinho. A jaca é igualzinho a textura dessa cobra aí. Pequenos triângulozinhos, picozinhos, né, que faz. A jaca é verde. Mas é igualzinho. Eu acho que tá na época de jaca, não acho que não. Passou a época da jaca? Come jaca, não gosta de jaca, não? Tá, pessoal? Então, temos surucucu aqui, né? Temos então acidente laquético, então tem que ficar ligado aí. Não sei se vocês são metidos você é aventureiro, aí tem que ter cuidado com essas coisas, tá? E aí nós temos da família Lapide, né, o acidente elapídico, né, que é o gênero Micrurus, que são quais cobras? A cobra coral, né? Coral verdadeira. Ela tem distribuição em todo o Brasil, tá? Tem aqui em Porto Velho? Tem. Volta e vê, aparece o acidente elapídico por coral, tá? É raro, mas acontece. Então são cobras de pequeno a médio porte, né? No máximo ali em torno de 1 metro, tá? São cobras pequenas. Apresentam anéis vermelhos, pretos e brancos em qualquer tipo de combinação, certo? Aqui uma cobra coral, tá? Outra cobra coral, elapídico coral. Elapídico coral. Oi? É o gênero, mas a cobra é coral. É a cobra, decora o nome da cobra. Decora o gênero não. Decora o nome da cobra. Acidente elapídico é causado por cobra coral. Ponto. Mas ela não é venenosa, ela é venenosa. Acidente elapídico. Mas tem outras coisas que não são.
Independente, tem a cobra coral falsa, que ela não vai ter a fosseta, ela não vai ter os dentes inoculadores, e tem a coral verdadeira. Tem gente que fala, se o anel preto não encostar no anel vermelho, não existe essa, pode ser em qualquer combinação, vermelho, enfim. E a nossa cobra coral aqui da nossa região, ela é branca, preta e amarela. É mais bonitinha. É amarela, tá? Ó, vamos escutar aqui a dúvida dela. Como é que é o nome? Paula. Paula. Foi uma palestra que a gente teve na faculdade para diferenciar a coral da verdadeira da falsa. A gente vê o olho dela, porque na verdadeira, por exemplo, geralmente vai estar na linha preta. E aí o olho esconde. Pois é, tem também. Né? Tem essa parte dos olhos, tem dos dentes, mas a combinação das cores pode ser qualquer um. Mas assim, mulher, eu vou te dizer, se eu ver uma cobra dessa na minha frente, eu não vou. Eu vou só sair correndo, entendeu? A não ser que leve morta pra mim, mas eu saio correndo. Isso dá pra diferenciar claramente pela fosseta e pela preta? É mais dentro do diabo. Se você ver, sai. Se vocês verem, vocês não vão me ver assim bonitinha, não. Vocês saem. Sai do pé. E aí, não menos importante, mas só critério de para vocês saberem que existe, tá? A família Colubride, que são os gêneros Cipilodras e Cléber, né? Que cobras são essas? A cobra cipó. A gente tem muita cobra cipó aqui, né? A cobra cipó é aquela cobra verdinha, que fica nas matas pendurada por aí, tá? Elas não apresentam fosseta loreal, mas possuem dentes inoculadores na porção posterior da boca. Mas assim, não são cobras venenosas não, tá? Não foi comprovado que a mordida por cipó pudesse ser venenoso, e aí às vezes o paciente, fui mordido por uma cobra cipó, tá meio que demasiado, tá tendo dor. O que a gente faz meio off-label é passar um soro antibotrópico ali e acaba resolvendo. Tá? Mas não tem soro específico para isso daqui não, tá? Geralmente com sintomáticos resolve. E tem muito, gente, tem muito acidente com cobra cipó, principalmente o pessoal que mora em sítio, geralmente é criança, adolescente que tá andando ali na mata e bate no galho e a cobra vem, pá, geralmente é cabeça que morde, pescoço, tá? E essa bonitinha aí, ó. Cobra verde, tá? Gente, ela é bonita sim. Eu já vi algum lugar. É uma vereda muito bonita que você vê nela, sabe? Eu não. Menino, tu tá mordido por cobra. Tu tá passando por algum problema? Se quiser conversar depois da aula. Certo, pessoal? Deu para conhecer, se familiarizar? Então, bora lá. Cobra jararaca. Acidente botrópico. Quem é que causa? Que isso? Acidente trotálico. Quem causa? Acidente laquético. Quem que causa? E o elapídico? Já sabe para a prova, né? Só que Gleison, né? Na cabeça de vocês. Não, posição básica. Chegar na prova. Aí, né, zero? Faz uma música, ela. Então, bora lá. Vamos falar agora sobre o que importa, que é o quê? Os acidentes. O que meu paciente vai apresentar, quais as manifestações ali que ele vai ter no local que você vai identificar. Acho que isso é acidente hipotrópico. Não, acho que isso aí é um crotário. Então, vamos lá. Um acidente hipotrópico, eu falei para vocês, responsável por 90% dos envenenamentos, tá? Quais são as ações do veneno do acidente hipotrópico? Eu vou ter uma ação proteolítica, coagulante, pode ter hemorrágica também, tá? Então, a ação proteolítica geralmente é meio complexa, vai decorrer da atividade das proteases, hialuronidases, fosfolipases, tá? A ação coagulante, vou ter a ativação do fator 10 e protrombina, converte fibrogênio e fibrina, tá? Fazendo assim, distúrbios de coagulação, tá? E a ação hemorrágica, posso ter a ação das hemorraginas que vai fazer lesão nas membranas, tá? O quadro clínico, o que meu paciente vai ter quando ele for mordido por uma jararaca? Quais são as manifestações
locais. Eu tenho manifestações locais e manifestações sistêmicas. De manifestação local eu vou ter o quê? Dor e edema, tá? Endurado ali no local da mordida. De intensidade variável, tá? E em geral de instalação precoce e caráter progressivo. Ou seja, morder vai doer. Pode ser uma dor leve, mas se não fizer nada vai progredindo ali, tá? Eu posso ter também de manifestação local equimose, sangramentos, tá? Podem ocorrer. Posso ter infartamento de gânglios ali ao redor do local da mordida. Posso ter bolhas também. E pode haver também necrose, tá? Isso são as manifestações locais. De manifestações sistêmicas, o que eu posso ter no acidente botrópico? Eu posso ter sangramentos, né? Ou seja, epistaxe, hemorragia, hematêmese, hematura, posso ter náusea, vômito, sudorese, hipotensão arterial e choque, tá? Isso aqui, ó, uma mordida. Aqui tá ruim de ver, mas no computador vocês conseguem ver melhor. Os dois pontos aqui de inoculação, tá? Vocês veem que tem edema, né? Tá hiperemiado, provavelmente deve ter dor aqui, tá? E aí, quando eu tenho um acidente botrópico, eu tenho que classificá-lo. Por que eu tenho que classificá-lo? Escolher a quantidade de dano. O tratamento, né? Para mim classificar vai influenciar o que? Eu tenho que classificar meu acidente para saber em relação ao tratamento. Para saber o que? Quantas ampolas eu vou utilizar, tá? Então, se o meu paciente chegou, ele tem só dor e edema local ali, pouco intensa, não, tá doendo, mas é bem de leve, tipo 3 de 10, ele escala lá pra você, ou então ele vai falar, não tô sentindo nada, né? Não vai ter nenhum tipo de sangramento, né? Ou então é só mesmo uma equimosezinha que formou ali. Posso ter ou não também alteração no tempo de coagulação. Então, se aquele paciente que fala, não, tá doendo um pouquinho ou quase nada, eu classifico ele como leve, tá? Agora, se é um paciente que fala pra você que tá doendo, que tá com edema ali local, né? É evidente, você tá vendo que tá edemaciado, que ultrapassou o segmento anatômico, né, ali da mordida. Então, por exemplo, a paciente teve uma mordida no pé, mas está com edema já até o joelho, então já cometeu mais de um segmento ali, né? Podendo ou não ter alterações hemorrágicas, né, locais ou sistêmicas. Então, se a dor e o edema do meu paciente, que a mordida foi no pé, já está na altura do joelho, eu classifico ele como moderado, certo? Quando eu cometo 2 segmentos. No grave, é quando aquele paciente tem aquele edema de 4 de 4, intenso e extenso, né? Foi mordido lá no pé, mas está até a altura da coxa, né? Aí eu vou classificar ele como grave, né? Pode haver presença de bolhas também e sinais de isquemia no local, certo? Isso está mais em relação ao tempo que se passou na mordida? Isso pode ser levado em consideração ao tempo, mas também o principal vai ser como o teu organismo vai responder. Tem gente que em meia hora já chega pra gente como moderado, tem gente que chega em 10 minutos como grave, depende de como vai ser a tua resposta, tá? De como o veneno vai agir, toda aquela cascata lá de coagulação, tá? Aqui para vocês verem, por exemplo, ó, aqui a mordida foi no tornozelo, tá? E aí, olha só, né, cometeu a perna, segmento da coxa, já está aqui na raiz, né, da coxa, então, acidente grave, tá? Edema extenso, endurado, tá? Você faz a palpação, você vê que está tudo endurecido, assim, na parte de edema, ok? E aí, quais as complicações do acidente botrópico? Não só do botrópico, como do laquético, protático e lapídico, né? Eu posso ter complicações locais, né? Que vocês já falaram para mim na abertura de caso, né? Posso ter abscesso, necrose, síndrome compartimental. Em relação à síndrome compartimental, é muito difícil acontecer, tá? Eu nunca vi, apesar de que eu não tenho assim, né? Eu entrei na residência em 2017, desde então eu nunca vi uma síndrome compartimental.
Mas é o que? É a compressão do feixe ali, né, do vaso nervoso, por causa do edema, é tão demasiado que ele vai comprimindo tudo, o paciente tem muita dor, e aí você tem que abrir, fazer fasciotomia para poder, caso do edema, abrir para poder relaxar e para ter espaço, tá? Geralmente, quando o paciente tem síndrome compartimental, ele vai falar que vai gritar, chorar, espernear de dor, vai falar que está dormente, que ele não está sentindo você pegar no pé dele, está frio, enfim, tá? Outra complicação que a gente também tem um abscesso, né, causada pela ação proteolítica do veneno, né, que vai fazer o quê? Vai fazer com que ocorra infecção no local ali da mordida, né? A boca da cobra é extremamente suja e a principal bactéria que a gente tem lá é a Morganella morganii, certo? E de necrose a gente vai ter devidação proteolítica também, que vai ser associada à isquemia local decorrente da lesão vascular, tá? E aí de complicações sistêmicas, o que a gente vai ter? A gente pode ter choque, né? E insuficiência renal aguda, certo? O choque vai decorrer da liberação ali das substâncias vasoativas, né? Vai ter sequestro de líquido na área de edema e perda hemorrágica, a paciente vai começar a sangrar. E a insuficiência renal é quando o veneno atinge diretamente ali o rim. Ok? E aí meu paciente chegou, mordido pela jararaca, estava lá, a Gabriela lá em Cerejeiras, andando de bicicleta, fazendo trilha à noite, pedal da meia-noite, foi mordida pela cobra, aí foi lá para o hospital de Vilhena, que lá em Cerejeiras ninguém faz quase nada. Aí eu cheguei lá, avaliei a Gabriela, tá lá, mordida, né, os 2 pontos de inoculação, né, lá no pé dela. Aí o que eu posso fazer? Posso pedir exames? Pode. Por quê? Porque eu vou ver, né, se ela falou não, uma jararaca, ela levou a cobra, eu vi que é uma jararaca, eu vou fazer o quê? Eu vou pedir exames complementares. Lembra que o veneno da jararaca tem ação de coagulação, no tempo de coagulação? Então, geralmente vai estar aumentado ou incoagulado, tá? Então, isso é uma forma para mim confirmar se foi mesmo um acidente por jararaca, tá? O hemograma, vou ter uma leucocitose, tá? O que é isso? É uma infecção, né? Porque imagina, a cobra mordeu, a boca da cobra toda suja, a pele da pessoa também vai estar suja, então vou ter um processo infeccioso ali, inflamatório infeccioso, tá? O VHS elevado por causa da inflamação, posso ter uma plaquetopenia. E o EAS posso ter uma proteinúria, hematúria ou leucocitura, dependendo se já de imediato a ação foi direto para o rim, do veneno, tá? E aí o tratamento para o acidente botrópico é feito com o soro antibotrópico, tá? E aí eu tenho os tipos de soro, né? Eu tenho o soro antibotrópico puro, tem o soro antibotrópico laquético e o soro antibotrópico crotálico, tá? São soros administrados pela via endovenosa, tá? E aí, quais são os cuidados que eu tenho que ter, né, com o meu paciente, né? A Gabriela chegou lá no hospital de Vilhena, aí eu vou lá, não, foi uma jararaca, vou fazer o soro antibotrópico nela, classifiquei. E aí, quais são os cuidados que eu tenho que ter? Manter o pé da Gabriela para cima, né? Manter o membro elevado e estendido, tá? Se a Gabriela tiver dor, vou ter que passar analgésico. Se ela tiver dor, passar analgésico. Como eu sei que o veneno da cobra tem ação direta nos rins, então eu tenho que caprichar na hidratação da Gabriela para poder ajudar na filtração do rim dela, para não deixar o veneno agir ali, tá? Se tiver sinal de infecção na mordida, eu posso iniciar antibiótico terapia, tá? Geralmente a gente usa o clorafenicol. E se tiver sinais de síndrome compartimental, ali né, se eu tiver com muito edema, parestesia, enfim, aí a gente faz a fasciotomia. Então, para a prova, quando perguntar assim, qual a conduta? Isso aí tudo, tá? Manter o membro elevado. Geralmente eu vou colocar um caso clínico, aí eu vou falar, Gabriela refere dor intensa. Aí na conduta, além do soro, eu vou ter que passar analgésico, porque a Gabriela está com dor intensa. Manter o membro da Gabriela elevado, vou ter que hidratar. Então, se eu tenho que colocar aqui para fazer antibiótico, eu falei que não tinha sinal de infecção na mordida dela, então não precisa passar antibiótico, tá? Mas manter o membro elevado, hidratação e analgesia se ela referir dor, isso vocês têm que colocar na prova. Como é que eu vou saber? Porque eu vou botar no caso clínico. Pacientes sem queixa de dor, ou então pacientes com queixa de dor. E aí vocês vão tratar do paciente de acordo com o que ele estiver apresentando, mais de praxe. Colocar o soro, manter o membro elevado e a hidratação.
São as 3 coisas principais que vocês vão fazer no paciente de vocês. Certo? Alguém tem dúvida em relação a isso? Professor, eu tive isso no passado, no trabalho, a gente faz 2 acessos, né? Vamos ver? Não. Eu quero um acesso pessoa e interpretação. Como que é uma lateral? Mulher faz um acesso com 2 vias e coloca uma coisinha. Não precisa disso não, tá? E aí, vocês lembram que a gente classificou o nosso acidente como leve, moderado e grave? Olha aí para que vai ser, ó. Para me colocar, saber o número de ampolas que eu vou passar para o meu paciente. Então, no acidente leve, eu vou usar quantas ampolas? De 2 a 4. No moderado, de 4 a 8. E no grave, 12 ampolas. Ai, professora, mas eu li, eu sou uma pessoa que eu leio muito e aí eu vi que não é mais desse jeito. Realmente, mudou um pouco, mas para a prova decora isso aqui, tá? Porque atualmente, na última nota técnica que saiu, eles colocaram já definido leve é 3, moderado é 6 e grave é 12. Mas para a prova vocês podem decorar dessa forma aí. É, professora, eu quero usar 5 ampolas. Se tu classificou como moderado, ok, beleza, pode ser 5 ampolas. Agora não vai me classificar como grave e colocar 2 ampolas que não faz sentido nenhum, ok? Aí aqui eu coloquei esse quadrinho também só para ficar mais fácil para vocês irem decorando depois, mais para a prova, tá? As manifestações que vai ter, como classificar, tá? Mas o principal tá aqui, ó, quantidade de ampolas. Certo? Perguntas? Hã? Isso para vocês, professor. Vai, ó. Pensa agora, né? Aham. Vai, claro que vai. Vai. É o que eu acabei de falar pra vocês. DIP parece ser muita coisa, mas não é difícil. Diferente de outras matérias, que é pouca coisa, mas é muito difícil. DIP é muita informação. E vocês não vê nem o texto que a gente faz. Vocês pensaram no internato, nossa, DIP é tão legal, certo, né? Eu falo, não, bora para residência. Vamos fazer nada. Então, continuando. Vamos falar agora sobre o acidente crotálico, tá? Que é causado por quem? Pela cascavel. Quem já conseguiu fazer associação a acidente crotálico, letra C, cobra cascavel? Vocês fazem esse link na cabeça de vocês, tá? Responsável por 7,7% dos acidentes ofídicos registrados no Brasil, né? Chegando a 30% em algumas regiões. Ações do veneno da cobra cascavel. Ação neurotóxica, miotóxica e coagulante, tá? De ação neurotóxica, posso ter a crotoxina, que é uma neurotoxina que vai inibir a liberação da acetilcolina, responsável pelo bloqueio neuromuscular. Ação miotóxica, eu vou ter rabdomiólise, e ação coagulante, eu vou ter fibrinogênio convertido em fibrina, tá? Cada acidente desse, gente, se vocês forem ver, a maioria do veneno ele meio que é uma ação ou outra que é diferente, né? Que vai chamar a atenção para ser mais de uma cobra ou de outra, tá? Que vai fazer você pensar mais em uma cobra ou que em outra. Na prova, a senhora vai colocar a imagem da cobra para a gente identificar? Não, vou colocar o que o paciente está apresentando. Eu vou colocar caso clínico. Estão fazendo biologia. Não, Por isso que eu não vou colocar a foto da cobra. não, você vai na minha você interessa é colocar a foto da cobra para ver a cobra que picou ele. Mas aí eu vou, ó, não vou colocar a foto da cobra não, mas é que eu falei, eu vou colocar caso clínico. E aí, por exemplo, no acidente no acidente laquético, o paciente tem diarreia. O paciente ser mordido de cobra, ele ter diarreia, vai ser só no laquético, por exemplo. Então, se cair naquela prova, se tu vê a palavra diarreia, tu não precisa nem ler o resto, tu já pode botar acidente laquético. Entendeu? Então, uma coisinha ou outra ali, entendeu? Um detalhe ou outro, tá? Vamos lá, o quadro clínico do acidente. Que acidente é esse? Crotálico. Manifestações locais. Olha só, não há dor.
Ou pode ser de pequena intensidade. Mas pode ser que não dói. Posso ter parestesia, local ou regional. Todo mundo sabe o que é parestesia, né? O que é parestesia, Paula? Parestesia, dormência, né? Então, como é teu nome? Andressa? Então, Andressa, se no caso clínico tiver a palavra assim, paciente refere dormência, e tu, é cascavel, acidente crotário. É esse tipo de raciocínio que vocês vão ter que ter na hora da prova, tá? Pode ser acompanhado de edema discreto ou eritema discreto no local da mordida. De manifestação sistêmica no crotário, o que eu vou ter? Mal-estar, náusea, vômito, prostração, sudorese, sonolência, inquietação e secura na boca, tá? E de manifestações neurológicas, o que o paciente pode apresentar? Faces miastênica, então faces neurotóxica de Rosenfeld, tá? O que é isso? É isso aqui, ó. É aquela face que esse cara está chapado. Depois da pescaria ele bebeu todas, aí ele chega no pronto-socorro e não sabe se ele foi mordido tanto. Qual que você está bebendo? Você está chapado. Mas aí tu vai examinar ele, tu vai ver se é mordida de cobra, tá? Aí tu fala, não, ele não tá bêbado, gente, ele foi mordido pela cobra cascavel, né? Então é essa face neurotóxica, né? Aquela face de pessoas que tá bebum, né? Tá bêbado. O que eu posso ter de manifestação muscular? Mialgia, né? Intensa, posso ter mioglobinúria, que é a manifestação mais residente, né? Causada pela rabdomiólise, ou seja, o paciente vai fazer esse xixi aí, ó. Tá? Sangrando, rabdomiólise, tá sangrando. E distúrbio de coagulação, o TC vai estar também alterado, aumentado ou incoagulado, tá? Classificação do acidente crotálico. Também vou ter que classificar o crotálico para poder definir a quantidade de ampolas, tá? Ele é igual ao botrópico. Eu vou ter classificação leve, moderada e grave. No leve, eu vou ter sinais e sintomas neurotóxicos discretos, tá? De aparecimento cardíaco, sem mialgia ou alteração da cor da urina ou mialgia discreta. No moderado, vou ter sinais e sintomas neurotóxicos discretos, de instalação precoce, tá? Mialgia discreta e a urina pode estar com cor alterada. Aí no grave, sinais e sintomas neurotóxicos evidentes e intensos, mialgia intensa generalizada, urina escura, podendo haver oligúria ou anúria, tá? Hã? Depende. Tá muito intenso. Olha lá. De instalação precoce, no moderado, né? E aí no grave vai ter sinais e sintomas neurotóxicos evidentes e intensos. Lá no moderado eu vou ter discreto, não tá tão intenso ainda. Instalação precoce. E aí o xixi vai estar escuro, o paciente pode nem estar conseguindo fazer xixi porque parou tudo, entendeu? É um detalhe ou outro que vai fazer a diferença. Quando aparece contrativo, em quantas horas? A partir de 2 horas mais ou menos. Aparecimento de instalação precoce, mordeu meia hora depois ele já está ali, com aquela face daquele jeito, entendeu? Complicações locais, parestesias locais duradouras, porém reversíveis após algumas semanas. Ou seja, a parestesia de complicação do acidente crotálico, ela pode durar algumas semanas, tá? O paciente vai falar, nossa, já resolvi, tomei o sono, mas ainda sinto aquela dormência ali na minha perna. Né? E a insuficiência renal também como uma complicação aí, insuficiência renal aguda, tá? O tratamento vai ser o soro anticrotálico, tá? Que na falta do soro anticrotálico eu posso usar o soro antibotrópico crotálico, tá? Não é os 2 soros não, tem gente que coloca na prova o tratamento, soro anticrotálico mais soro antibotrópico crotálico. Não, gente, é uma coisa ou outra. Aí quando é que eu vou usar? Você só vai usar o soro antibotrópico crotálico se não tiver no seu hospital o soro anticrotálico puro, tá? É só isso, gente. É só isso, mas é soro anticrotálico, tá? E aí quem coloca soro anticrotálico mais soro antibotrópico crotálico, eu desconto, tá?
E aí, manter o nível elevado, hidratar o paciente, se tivesse uma infecção antibiótica, beleza? Isso equivale ao Todos. E aqui de novo, né, coloquei mais um mapinha, né, uma caixinha para vocês, né, uma tabelinha para na hora de associar melhor as coisas lá, né, leve, moderado, grave. E aí o que a gente precisa saber, né? Se for leve, vou usar 5 ampolas de soro anticrotálico. Se for moderado, eu vou usar 10. Se for grave, eu vou usar 20. Ok? Perguntas? Vamos falar agora do acidente laquético. Poucos casos, né, que nem eu falei para vocês, por quê? Porque são cobras que estão dentro de matas, né, onde tem a densidade populacional é baixa, ou seja, ninguém mora dentro da mata. É que a pessoa vai lá dentro da mata para caçar, para fazer as coisas como deve. Aí acontece isso, tá? Ações do veneno no acidente laquético vai ser proteolítica, coagulante hemorrágica neurotóxica, tá? Também. O quadro clínico, vou ter manifestações locais, vou ter dor e edema, que podem progredir por todo o membro, tá? Pode surgir vesículas e bolhas de conteúdo seroso ou seromorrágico nas primeiras horas após o acidente. Então, o paciente acabou de ser mordido ali, já começou a evoluir com bolha ali, tá? Então, você vai falar a favor de ser um acidente laquético, tá? É esse que é diarreia. E aí, de manifestação sistêmica, vou ter diarreia, vou ter hipotensão, tontura, escurecimento visual, bradicardia e as cólicas abdominais juntamente com a diarreia, tá? Diferente do que a gente já falou até agora de botrópico e crotálico, que é classificado como leve, moderado e grave, os acidentes laquéticos são classificados somente como moderado e grave. Não tem um acidente leve no acidente laquético. Por quê? Porque são ações de veneno um pouco mais graves do que os outros, né? São cobras mais perigosas, digamos assim, tá? Então, eu já classifico automaticamente como moderado e grave, tá? No soro antilaquético, qual é o tratamento? Soro antilaquético, e aí na falta, o antibotrópico laquético, tá? Também por via endovenosa. Como é que eu vou avaliar, né, se um acidente laquético é moderado ou ele é grave? Não tem muito assim estudo falando sobre isso não, mas se o meu paciente tiver manifestação sistêmica, ou seja, diarreia, hipotensão, né, tem algum sintoma vagal ali, a bradicardia também, eu já posso automaticamente classificar ele por essas manifestações sistêmicas como grave e passar logo 20 ampolas para ele. Ah, professor, mas eu classifiquei como grave e eu quero passar 11 ampolas. Tudo bem, não tem problema. É de 10 a 20, tanto no moderado quanto no grave. Fica a seu critério. Ok? Então, no moderado da grave, a quantidade de ampolas vai ser a mesma, de 10 a 20. Faz 10, os outros fazem 10. Não é assim, não? Não é assim, não. Tem problema assim. Então, eu posso voltar para o Pode botar as 20 também, passa as 20. Vai resolver, quando é laquético, é outra cobra. Tá? Aí é outra cobra. Acontece, tá, gente? Às vezes, o que acontece aqui? Quando o paciente não leva cobra, você não tem noção. Ele falou, não quis ver, foi uma cobra, não olhei e tal. Você viu lá, tem os polos. Aí você passa lá o soro antibotrópico, né? Porque aqui na nossa região mais comum é jararaca, aí passa o soro. Aí, tudo 24 horas após, 24 horas não, né, amor? 12 horas após o acidente, tu vai lá avaliar o paciente, ele tá meio ruim. Tá meio que piorando ali o local da mordida, tu fala, caramba. Aí tu vai lá, faz um exame, ele pode fazer o tempo de coagulação, o tempo de coagulação fez, foi piorar mais ainda. E aí, clinicamente, o paciente está piorando. Aí você pode fazer o quê? Pelas manifestações clínicas, o paciente vai apresentando piora, né, no local da mordida e piora de exames laboratoriais complementares. E você não tem certeza se foi uma cobra de jararaca, aí você vai para a segunda mais comum. Na nossa região é a surucucu. Aí você pode fazer o soro botrópico laquético junto, que acontece, tá?
Às vezes você faz a pessoa não tem uma cobra, não é o paciente que olha, você faz ela cair, sim que ele vai melhorar. Tá? Outra coisa, só para você, fechando o raciocínio, fechei, era uma soro puro, fiz o soro antilaquético, fiz 20 ampolas, aí 24 horas após eu vou reavaliar o paciente, ainda continua com o tempo de coagulação alterado, está bem demasiado ali, mas eu tenho uma certeza que foi soro puro, porque ele trouxe a cobra para mim, eu fui, passei a mão. Aí você pode fazer o quê? Mais 2 ampolas. Então, às vezes, mesmo você classificando a cobra, reconhecendo a cobra, passando o soro certo, o paciente não melhora ali de imediato, não. Aí eu posso, professor, mas eu classifiquei como leve, então reclassifico como moderado? Não. Você classificou como leve, você fez sua conduta como leve. Porque você pode fazer, se o paciente não melhora, fazer mais 2 ampolas, sempre, tanto no botrópico, potário, telapídico, laquético, você sempre pode fazer 2 ampolas só a mais do que você fez ali para ver se consegue, para você melhorar seu paciente, tá? Meu Deus, Cláudio, mas eu fiz 20 ampolas de soro antilaquético, fiz 2 de laquético e ele não melhorou, então era outra cobra. Pode passar todo o soro. Eu posso aumentar sempre ao laquético ou até o eu posso passar de pior dois combinados. Se eu passar o antifotópico laquético e eles não resolverem, então eu já posso. Você pode passar o combinado, mas para você passar o combinado, você vai ter que justificar na hora que tu está lá preenchendo a ficha porque você está passando o combinado. Não, tipo assim, se ele não traz a cobra, eu não consigo. Pois é, aí tu fala, não, ele não trouxe a cobra, mas ele estava dentro da mata fechada, vai que foi sobre o cucu. Aí tu coloca lá, local, mata fechada. Aí você pode fazer o combinado. Tá? Deixa eu falar o quê? Tá? Lá no Semetron teve um caso que o paciente chegou, aí o pessoal do plantão classificou como botrópico, fez as ampolas, passaram as 24 horas ali, não melhorou. E começou a ter umas manifestações ali, começou com uma diarreia, e a diarreia dele começou 24 horas após a mordida, já tinha feito as ampolas de botrópico. E aí ele começou com hipotensão, bradicardia e a diarreia. E aí, pela piora sistêmica dele, como isso não faz parte das complicações sistêmicas de botrópico, né, foi se investigar. E aí, quando ele chegou, as pessoas que trouxeram ele falaram, não, foi de jararaca, e que não sei o que e tal. E aí, como ele teve essa piora, falaram, cara, mas quem faz diarreia, hipotensão e bradicardia é surucucu. Não faz sentido esse cara ter sido de jararaca. E aí foram entrar em contato com não sei quem, aí acabou que ele acabou falando, né, que ele, quando ele chegou, ele falou, não, eu estava caçando. E o pessoal do plantão também não perguntou, não indagou direito, é caçando onde, como, que tipo de mato. É uma coisa tu caçar com matinho nessa altura, outra coisa tu caçar dentro de um mato fechado. Enfim, foi se investigar depois, né, ligaram pro pessoal e tal, e aí estava dentro de uma mata fechada, e aí, né, mata fechada, surucucu, né, fala mais a favor, e aí foi feito o soro antibotrópico laquético, aí sim que ele foi melhorar. Então, provavelmente o que mordeu ele não foi uma jararaca. Passou no cucu, provavelmente não foi o que aconteceu. Depois do soro antilaquético ele melhorou, tá? Então acontece. O paciente não vai morrer com soro mais não. Relaxa, vai morrer se fizer com soro certo, tá? Mas aí, quando mas o antifotópico pode fazer os 10, o negócio não é bom. Não. Porque os dois não só valem por cima do mesmo soro. Nesse paciente que eu estou te falando, foram feitas 20, porque ficaram com medo, porque ele tinha passado 24 horas sabendo que o paciente morreu. E aí levaram para a UTI e fizeram isso uma vez. Já tinha tomado acho que foi, não sei se foi moderado ou se foi grave o botrópico, e aí pela pior, o pessoal aí tomou as 20. Certo? Acidente elapídico, causado por quem? Coral, né? Corresponde a 0,4% dos acidentes ouvidos no Brasil, né? Ou seja, muito raro. Muito raro, né? Quase não acontece, mas acontece. Quase nunca mais tem. Ações do veneno vão ser através das neurotoxinas, né? De ação pós e pré-sináptica, tá? Que vão trabalhar ali na liberação da acetilcolina e tal, aquela coisa toda lá. Quadro clínico,
Manifestações locais, o paciente vai apresentar discreta dor local, acompanhada de parestesia. E de manifestação sistêmica, vai ter vômitos, fraqueza muscular progressiva, mialgia generalizada. Posso ter paralisia flácida da musculatura respiratória, que vai comprometer a ventilação, podendo evoluir por uma insuficiência respiratória aguda e apneia e morre. Tá? Então, acidente lapídico é, digamos que o mais grave que a gente tem, tá? Pode fazer também essas faces, né, de Rosenfeld também, por quê? Porque elas são neurotóxicas, mas o veneno também, tá? E aí o tratamento vai ser o soro anti-lapídico, né? E aí, pelo risco, né, como é considerado acidente ofídico, né, mais grave que a gente tem, e aí, consequentemente, pelo risco, né, do paciente evoluir para uma insuficiência respiratória, ele já automaticamente é classificado como grave, e aí são feitos 10 ampolas de soro antilapídico, tá? Então, foi cobra coral, é grave automaticamente, justamente pela gravidade de evoluir para uma parada respiratória e óbito ali, tá? São acidentes potencialmente graves, certo? E aí eu já classifico como 10, faço 10 ampolas, ok? Perguntas? E, só para não deixar passar, né, como eu falei, ainda mais porque a gente tem muito aqui na nossa região, os acidentes por colubrites, né, que é causada pela cobra, cipó verde, né, a maioria só causa ali ferimentos superficiais, né, no aumento da população de veneno, porque elas não têm nem dente para isso, né. Alguns falam que elas têm uma substânciazinha ali, mas, né, não tem nem soro específico para acidente por colubrite, né, pela cobra cipó. Aqui, o que pode causar? Manifestação local, né? Dor, epidemia, edema, tá? Mas se é alteração laboratorial, enfim. O tratamento eu posso fazer sintomático, né? Passar remédio para dor e tal. E aí, como eu falei para vocês, elas não são cobras venenosas, né? As cobras cipó. Mas elas têm um negocinho que elas meio que soltam ali na hora que morde, mas os dentes não conseguem regular direito. Então, assim, que nem eu falei pra vocês, é feito o soro antibotrópico meio que off-label ali pra ver se resolve, mas nada que seja regra não, tá? Então, como que eu faço para evitar um acidente ofídico? Se tiver uma cobra, corre. Ai, prof, mas eu adoro caçar, então vai de bota, de cano alto, com perneira, tá? Tem que usar as EPIs, né? Quem mexe geralmente em depósito, né, galinheiro, região de fazenda, procurar usar luvas de couro, tá? E aqui na cidade, né, o que a gente tem que fazer? Não deixar acumular lixo, né, perto das casas, né, não deixar ficar mato alto, para não chamar as cobras para ficar perto da nossa casa onde a gente mora, tá? Certo? Desesperos, lágrimas, a nossa prova da semana que vem. A nossa prova da semana que vem. É terça-feira, nossa prova. Vamos marcar um chá da tarde. Pode pegar, eu vou fazer a chamada. Professora, se eu mandar questões assim para passar. Meio. Deixa eu gravar. Porque alguém vai perguntar para ela dar uma dica de prova. Dá o quê? Alguém vai falar para ela dar dica de prova. Ninguém vai falar. Pode chamar. Amanda. Tá. Amanda o nome. Ana Beatriz. Presente. Andressa. Presente. Bruno. Carla. Presente. Cecília. Clara. Crisley. Presente. Diego. Gibson. Eduardo. Presente. Elber. Emanuel. Fernanda. Não Flávio. vai falar nada, não. Gabriela Cieiro.